Oi, amigas! Mais alguém em casa também no feriado, assim como eu? Tô gravando esse vídeo, ó, vai ser assim, deitada aqui na minha cama, no conforto do meu lar. Pelo menos vai ter vídeo, né? Eu fiz caixinha de perguntas essa semana no Insta. Faltou responder algumas, então eu vou responder aqui. Acho que esse vídeo vai ser mais sobre o au pair, mas se tiver alguma outra também. Um minuto de colocar o celular no silencioso. Se tiver alguma outra também que não seja do au pair, talvez eu faça outro vídeo, responda aqui, vamos ver o que vai dar na minha cabeça. Só pra gente conversar um pouco mesmo, vai ser um vídeo bem de boa, espero que vocês gostem. Primeira pergunta é, como identificar uma boa família? Isso para as meninas que ainda estão indo, né? Eu acho que só de você ler o perfil da família, você já tem noção, um pouco de noção, de como eles são. Mas na entrevista também conta bastante, dependendo do tanto de horas que quer que trabalha, se lá na descrição tá colocando que é para au pair fazer alguma função que já não seja do au pair, você já tem que ficar meio atenta. E também se eles são gentis e não são, tipo, só. Você não vê que eles são só, tipo, trabalho, que eles querem uma empregada. Tem muito schedule que a au pair acorda com a criança e bota a criança pra dormir e que os pais não têm tempo com as crianças. Eu acho que isso também é uma red flag bem grande, quando os pais fazem de tudo pra não ter tempo com as crianças. Isso eu acho que já mostra que eles não vão ser bons chefes e bons pais e boas pessoas. Eu tenho amigas que a família tinha duas au pairs, então a hora que uma acabava, a outra começava, ou então tinha au pair durante um período e depois tinha babá. Então, realmente, pra não ficar com as crianças, eu acho isso uma red flag bem grande. E claro, se eles já tiveram outra au pair, sempre indico falar com essa pessoa também, que ela que tá lá convivendo e sabe mais coisa, né? Vai saber te falar a realidade. Próxima pergunta: como levar o dinheiro para as primeiras semanas do au pair? E, amigas, vou indicar para vocês levarem no cartão da Nômade, que é um cartão de débito internacional. Então, ele vai funcionar super bem para suas primeiras semanas lá, se você precisar comprar alguma coisa. E, claro, não precisa levar muito dinheiro, porque na sua primeira semana você já vai receber, né? Já vai trabalhar e receber. Mas é bom levar um pouquinho, principalmente se você vai ter treinamento lá em Nova York, então você vai ter que levar para gastar, para comer, né? Não muito, mas pelo menos um pouco. Eu não tive treinamento em Nova York, então eu só levei o básico, assim, pra chegar. E na primeira semana eu já recebi, óbvio. E pra vocês fazerem, eu também vou deixar o meu link aqui embaixo. E aí você baixa o aplicativo da Nômade e aplica o meu cupom no cadastro, que é Madu Carneiro. Pra você mandar o dinheiro do seu Banco do Brasil pra Nômade é só fazer um Pix. Depois que você criar a conta, vai aparecer lá os dados certinho. O cartão da Nômade passa em todo lugar lá, desde metrô, loja, tudo certo. E também é bom pra vocês, principalmente pra quem vai sair de Guarulhos, porque a Nômade tem uma sala VIP lá em Guarulhos. Pra ter acesso à sala VIP, precisa movimentar $1.000 no cartão da Nômade. Então, às vezes você vai fazer uma viagem antes, você consegue colocar esse dinheiro lá. E lá na sala VIP da Nômade também, agora você consegue emitir o seu cartão físico. Se você quiser usar só no celular, tudo bem, funciona perfeitamente. Mas se você quiser o cartão físico, chega lá no aeroporto de Guarulhos, vai lá na sala VIP da Nômade, mostra o código assim no seu aplicativo que você consegue emitir a primeira via do seu cartão físico. Isso é muito bom também. Mesmo que você não vá entrar na sala VIP, caso você ainda não tenha batido os requisitos, você consegue ir lá e emitir seu cartão físico, ele sai na hora, então é perfeito para você ter ele. Vou deixar o meu link aqui, não esquece de aplicar o meu cupom Madu Carneiro. E se você tem amigo, parente que tá indo viajar, também indica para eles para fazer a conta da Nômade, para usar a sala VIP e usar o meu código também. E depois que você chegar lá nos Estados Unidos, né, quando você for lá para casa da Host Family, você vai fazer seu SSN, que é o documento que você vai precisar ter lá. Você vai abrir uma conta num banco americano e você vai começar a usar o seu cartão do seu banco americano. Então a Nômade é mesmo para você chegar nos Estados Unidos, levar um pouquinho de dólar para gastar ali nas primeiras semanas. A próxima é, Madu, qual curso você indica para as au pairs? Gente, o curso do au pair acaba sendo bem básico, porque a gente só tem $500, né, por ano, então não dá para fazer muita coisa, não. Às vezes antes a gente não tem muita noção. Então, eu priorizei fazer um curso rápido, que fosse legalzinho para eu cumprir os créditos logo. Então, para quem não sabe, no meu primeiro ano eu fiz um curso de fotografia, que foi um final de semana em Nova York, e um curso de culinária, que foi um final de semana em New Jersey. A maioria das meninas faz curso de inglês, né? Mas eu não tava afim de estudar inglês. Se você tiver, talvez seja uma boa opção, né? Então eu queria fazer um curso mais diferente e que fosse rápido, como eu falei. O de fotografia foi bem várzea, assim. Literalmente a gente ficou andando por Nova York tirando foto. Mas, sendo bem sincera, eu nem me importei. A única coisa difícil foi que era sábado e domingo o dia inteiro, né? Então eu morava em Connecticut. Eu tive que ir, voltar, ir e voltar, porque não compensava eu dormir lá em Nova York. Mas foi legal, eu conheci muita gente. Eu tenho amigas desse curso de fotografia que são minhas amigas até hoje. Então acho que essa é a parte legal de você fazer presencial. Tem algumas agências que aceitam, né, os créditos em curso online,
mas pra mim foi muito legal pra conhecer gente. Não aprendi muita coisa sobre fotografia, pra ser bem sincera. Eu tive fotografia na faculdade, então eu tive uma disciplina de fotografia na minha faculdade. Pra quem não sabe, eu sou formada em comunicação, então eu sei os conceitos básicos. E era um curso muito básico, gente. Durava 2 dias, né? Sábado e domingo, não tinha como aprofundar muito. Então, o que ensinou ali o básico sobre câmera, ISO, iluminação, eu já sabia, mas cumpri meus créditos lá e foi tranquilo. Então, a gente tem que cumprir 6 créditos. Eu fiz 3 créditos no de fotografia e 3 créditos no de culinária. O de culinária eu adorei. Pra ser bem sincero, eu adorei. Também foi um final de semana. Daí, esses dois têm algumas aulas online antes, mas assim, coisa super básica. E lá no dia a gente ficou cozinhando. Aí a gente aprendeu a temperar frango, fez o frango lá. Depois a gente comeu tudo que a gente fez. A gente também fez macarrão, então fez a massa do zero. A gente fez sorvete. Eu achei muito legal. Os 2 cursos deu um pouco mais de $500. Deu $620, eu lembro. Então, minha host family pagou 500, né? Que é o que eles tinham que pagar. E eu paguei a diferença dos 120. Já vai com o pé no chão que você não vai aprender muita coisa, não vai ser uau. Mas, pelo menos pra você conhecer gente, pra você fazer uma coisinha diferente, pra você colocar no currículo também, sabe? Mesmo que o meu de fotografia não tenha sido nada demais, colocar lá que eu fiz um curso de fotografia em Nova York tem o seu peso, sabe? Ó, eu achei aqui. O site é classroomaupair.org, então todos os cursos são para au pairs mesmo. E nesse do Classroom Au Pair, se você fechasse 2 cursos, eles te dão um desconto para ficar $500 certinho. Marketing digital, Cooking for Au Pairs, esse aqui foi o que eu fiz. Nutrition, Health and Wellbeing, então nutrição, saúde, bem-estar, legal também. Planejamento, design e management. Social media, isso aqui é bem legal também. Social media, creating content e personal branding. Legal. Em New Jersey também. Public speaking communication, para você aprender a falar em público e melhorar a comunicação. Nossa, eles têm o de fotografia no Havaí, em Honolulu. Legal. Enfim, dá uma olhada nesse site. Eu acho que tem uns diferentes, assim, sabe? Pra fugir um pouco do óbvio e pra não ser tão chato. Eu tenho amigas que fizeram de marketing digital e falaram que foi insuportável, que o dia não passava. Tem muitas meninas que fazem o Au Pair Class também. É Au Pair Class? Que você viaja pra um lugar e tal. Mas dizem também que é muito dinheiro investido, então não sei se vale a pena. Eu faria um desses aqui, principalmente para cumprir crédito. E no meu segundo ano de au pair, eu não fiz os cursos, porque não é obrigatório, né? Só no primeiro para você poder estender. E aí a minha host family me deu os $500 para eu gastar como eu quisesse. E aí eu gastei numa viagem. Mas só deixando claro que eles não são obrigados a te dar os $500 caso você não faça o curso. Mas eles me ofereceram, então eu que não ia negar. Próxima pergunta. O que acha de família brasileira no intercâmbio de au pair? São de Nova York e tem 2 kids. Aqui ela tá falando que a família é boa, ela deixou entre parênteses. Acho que depende de como é seu nível de inglês hoje, se seu objetivo é para ir para melhorar seu inglês. Se o seu objetivo for ir para melhorar seu inglês, eu acho que ir para a família brasileira não é uma boa escolha. Porque, querendo ou não, as crianças vão falar português, os pais vão falar português, e é onde você vai passar a maior parte do seu tempo, né? Então, eu não iria para uma família brasileira por esse sentido, para melhorar o inglês. Claro que não dá para generalizar, né? Mas tem muitos casos de família brasileira que não trata o pair bem. Então, fica meio esperto, não sei. Mas acho que principalmente pra mim seria essa questão do inglês. Tem 2 perguntas aqui que eu vou juntar as duas em uma só. Madu, você já pensou em dar aula de inglês? Eu recebo essa mensagem todo dia perguntando se eu dou aula de inglês, se eu quero dar aula de inglês, se eu posso dar aula de inglês. E não, amigas, eu não dou aula de inglês, eu tô focando mesmo em produzir conteúdo, né? Agora que eu voltei, já contei pra vocês. Mas eu tenho indicação, então pra quem estiver procurando fazer curso de inglês particular, eu vou indicar pra vocês aqui o iTalk. Eu sou parceira deles e eu vou deixar o link também aqui na descrição. E ali é só você preencher seus dados que eles vão entrar em contato com vocês. Eles têm um preço muito bom. Eu fiz algumas aulas com eles para testar, né, antes de divulgar e tudo mais. Gostei bastante do método. O preço deles também é muito bom e você faz aí do conforto da sua casa. Eles são bem flexíveis com horário e tudo mais, então eu indico bastante eles. Eu sempre falo que aula de inglês particular foi o melhor jeito para mim, né, para destravar, para ficar mais confiante, então eu indico para todo mundo fazer. Outra que sempre me perguntam: você faria o au pair de novo? E sim, gente, faria o au pair de novo. Claro que o au pair não é mil maravilhas, tive meus momentos que não foram perfeitos lá, mas eu fui muito feliz durante os meus 2 anos de au pair, muito feliz mesmo. Então, no meu primeiro ano, nem sequer homesick eu sentia, tipo, saudade de casa, sabe? Porque eu tava muito feliz e realizada de estar morando lá. Tem os momentos difíceis com as crianças, a rotina é cansativa, e no segundo ano eu me senti, assim, bem exausta de estar fazendo a mesma coisa já por 2 anos, mas eu tive muita oportunidade com a au pair, né? Olha o tanto que eu viajei, olha o tanto de coisa que eu comprei, consegui crescer na internet, então foi muito bom pra mim. Eu acho que depois que acaba também,
As lembranças que ficam são das partes boas. E óbvio, né, que o programa tem muito que melhorar. Acho que a gente trabalha muito e ganha pouco, isso com certeza. Mas esse era o intercâmbio que eu podia fazer. E imagino que para a maioria das pessoas que vai para au pair é porque não pode pagar outro intercâmbio. Ou então até pode pagar, mas não que seja de longa duração, né? Porque o au pair são 2 anos, tipo, é bastante tempo. E querendo ou não, a gente recebe pouco, mas a gente ainda recebe alguma coisa. Então, sim, o au pair tem muito que melhorar, mas eu fui feliz lá e eu faria de novo sim. Quando decidiu ir pro au pair, bateu um super medo e aquela indecisão? Gente, sim, muito, muito, muito. Já contei isso também várias vezes, mas pra quem não sabe ainda, eu demorei muito tempo pra ir pro au pair. Então, eu tinha essa ideia na minha cabeça desde que eu tinha 17 anos, que foi quando eu descobri o que era o au pair. Então, eu demorei muito pra realmente tomar coragem de ir. Antes, eu não tinha nem coragem de ir. Eu achava que eu nunca ia conseguir falar inglês. Gente, eu assistia os vídeos das meninas, eu falava, gente, como? Como elas conversam com essas crianças em inglês? Eu achava que eu nunca ia conseguir, pra ser bem sincera. Depois também eu tive que lidar com as minhas inseguranças de ficar longe da minha família e tudo mais. E falando mais do processo, né? Depois que eu já tinha decidido, quando chega ali no mês de ir, dá uma super insegurança, tipo, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Por que que eu tô indo morar com outra família, em outro país? Então, acho que é super normal. Mas depois que eu embarquei também, eu acho que eu tava tão feliz, que depois até os medos foram embora. Outra pergunta, o que você acha da situação dos vistos? Acha que volta em breve? Estou nesse processo. Gente, uma ótima notícia pra quem não viu ainda, voltaram a emitir o visto J1. Na verdade, todos os vistos de estudantes, né, que tava pausado. Eu sigo a Voe Seu Sonho, que eles também foram meus parceiros, que é uma assessoria de visto. Inclusive, eles são bem focados no au pair. E eu vi ela postando um vídeo explicando que agora voltou, realmente retomou. Quem tá nesse processo, uma boa notícia aí pra vocês. Tô embarcando pra au pair em agosto. Algum conselho diferentão, fora do clichê? Agora que eu acabei o meu au pair, posso falar. O meu conselho é faça extra, faça algum dinheiro extra pra você ser mais feliz durante o au pair. Eu fiz, né, alguns extras durante o au pair, tanto com outras famílias, né, sendo babá de outras famílias, quanto com meus conteúdos. Desde o começo, meus conteúdos foram monetizados, eu ganhei dinheiro com a internet. Então, por isso também que eu consegui fazer tanta viagem durante o au pair, consegui comprar tudo que eu queria, consegui juntar um dinheiro pra voltar pro Brasil com dinheiro. E tenho certeza que isso ajuda muito de eu ter tido uma boa experiência, sabe? Então, não vou falar pra você ser louca e ficar trabalhando o tempo inteiro, né? Porque, óbvio que a gente também tem que aproveitar. Mas se você conseguir fazer um dinheirinho extra durante o au pair, eu acho que você vai ser mais feliz e você vai conseguir aproveitar mais a sua experiência lá. Eu sempre fui muito aberta com a minha host family, eu não consigo mentir, eu não sei mentir. Quando eu tô mentindo, tá na minha cara, a pessoa consegue ver. Então, eu conversei com eles e as duas famílias foram bem ok de eu fazer extra. Eles sabiam. E eu avisava eles, inclusive, eu tô indo na casa de fulano e tal, fazer extra agora. Eles não achavam ruim. Mas vai de você, se você vai querer contar ou não pra família. Muitas meninas também perguntam como eu conseguia. E tudo aconteceu muito naturalmente. Eu nunca fui atrás de extra. Eu levava minhas bebês em aulinha, então aulinha de música, aulinha de não sei o quê. Então eu conhecia várias mães lá, fazia amizade. Quando elas precisavam, elas me chamavam. Todo mundo morava ali perto. Ou então amigas minhas que a família delas precisavam, ou eu tava em algum grupo, alguém falava, daí eu pegava, tipo assim, sempre aconteceu bem naturalmente. Toma cuidado de entrar em aplicativo assim, colocar o SSN e tal, porque você pode ter problema, né? Sempre bom lembrar que a gente não pode fazer extra. Então é uma coisa que você deixa ali embaixo dos panos, mas sendo bem sincero, todo mundo faz. E às vezes demora pra cair a ficha, tem muito au pair que começa a fazer, sei lá, só no segundo ano. Daí você se dá conta de quanto dinheiro você perdeu e podia ter feito antes, sabe? Vou deixar esse conselho aqui pra você, minha amiga. Sempre bom ter um dinheirinho extra. Também dá pra doar plasma, se você não tiver medo de tirar sangue e tudo mais. Eu tenho pavor, então eu nunca fiz. Mas também é um jeito que as au pairs ganham um dinheirinho extra ali. Prós e contras de morar em São Francisco e prós e contras de morar em Connecticut. Vou falar de Connecticut primeiro, que foi o lugar que eu morei no meu primeiro ano e que é 1 hora de Nova York, pra quem não sabe. Então, era super fácil pra eu pegar um trem de lá pra ir pra Nova York. De contra, eu vou falar que era um subúrbio, né? Então, era cidade pequena, não tinha muito o que fazer lá de final de semana, tipo assim, barzinho, festa, não tinha. Se quisesse, tinha que ir pros arredores ali, ou então ir pra Nova York. Mas os prós é porque é realmente isso também, era muito calmo. Era uma cidade linda, linda, linda que eu morava. Eu amava morar lá. E de contra, eu vou falar também do frio. Então, quase metade do ano era muito frio, neve e tudo mais. No começo é lindo, né? Que eu nunca tinha visto neve. Mas depois de um tempo, ainda mais lidando com criança, que pra sair na rua você tem que vestir todo mundo, tirar os casacos de todo mundo e cancela a aula. Então, esse era um contra pra mim. Falando de São Francisco, eu gostava de estar na outra costa dos Estados Unidos, né? Então eu morei um ano perto de Nova York, no outro ano na Califórnia, né? Então totalmente do outro lado. Eu gostava de estar ali do outro lado e saber que eu ia ter muito mais coisa pra viajar, visitar ali perto, mas eu não amava a cidade. Eu acho São Francisco uma cidade assim, pra turistar 2, 3 dias, legal, ok, mas também não acho uma cidade muito bonita, não era assim meu preferido.
Eu gostava de morar perto do aeroporto, fazer minhas viagens e conheci muita gente legal lá também. Mas de gostar da cidade e achar linda igual eu achava a primeira, não era assim com São Francisco. Eu amei as duas experiências que eu tive, mas falando da cidade assim mesmo. Não é uma cidade que se eu pudesse escolher eu moraria lá. Se eu fosse continuar nos Estados Unidos, eu com certeza iria pra outra cidade. Pensava bastante em San Diego, que eu acho que o clima é melhor, eu acho que eu ia ser mais feliz num lugar que fizesse mais sol, que o clima fosse melhor. Agora, quais viagens você recomenda para o primeiro ano do au pair e quais para o segundo? Pro primeiro ano, eu falaria pra você ir pro Brasil visitar sua família, principalmente se você vai querer ficar o segundo. Eu sou muito apegada com a minha família, então assim, eu já fui sabendo que eu viria visitar. Eu sei que não é todo mundo que tem essa pira e tudo mais. E eu também falaria para no seu primeiro ano você fazer uma viagem para outro país. Se você tem vontade de conhecer a Europa, guarda um dinheirinho ali, vai para Europa. Muitas meninas não fazem outros países, né? Mas sei lá, passagem para a Ásia também não deve ser muito caro saindo dos Estados Unidos. Vai conhecer outro país, vai viver uma experiência que você não ia ter a chance de viver saindo daqui do Brasil, ou que seria muito mais caro. E aproveita que no seu primeiro ano você pode sair dos Estados Unidos, então vai fazer isso. E muitas meninas também perguntam por que eu não fiz Eurotrip durante o au pair. E eu já tinha feito antes do au pair, eu já tinha ido 2 vezes para Europa, então eu conheci lá bastante. E o meu foco era conhecer os Estados Unidos. Mas se você nunca foi para outro país e tudo mais, eu acho que é uma oportunidade bem boa durante o au pair para você fazer isso. Fora isso, viaja o máximo que você puder, aproveita todos os finais de semana, vai para tudo que tiver perto, sabe? Fica de olho nas passagens, vê o que você consegue fazer de final de semana, sabe? Eu vou fazer um post lá no Insta das viagens que eu fiz de final de semana para vocês se inspirarem também. Mas dá para viajar bastante, não perde tempo, fica de olho em passagem, se programa com antecedência. E pro segundo ano, eu vou falar para você fazer as viagens mais caras, que é Havaí. Então, se você tem vontade de ir pro Havaí, junta dinheiro no primeiro ano para você ir no segundo, porque lá é um destino mais caro. E viagens que eu queria ter feito e não fiz. Eu não fui para Porto Rico, que eu queria muito ter ido. Não me planejei, deixei passar e todo mundo fala que é muito lindo. E eu não fiz cruzeiro. E acho que cruzeiro também é uma boa pro segundo ano, que é o único jeito que a gente pode sair e voltar do país, né? As meninas amam e tudo mais. Eu quero voltar para os Estados Unidos e fazer um cruzeiro, inclusive. Aqui, gente, todos os destinos que eu visitei foram maravilhosos. Mas, assim, pensando, dividindo ali primeiro e segundo ano, vou dar essas dicas aqui. E dos outros destinos, vai para todos. Qual você indica? Todos! Amei Las Vegas, amei Los Angeles, amei visitar o Arizona. Gente, o Arizona é lindo. Amei o Havaí, amei Nova York, iria 1000 vezes de novo. Vamos ver o que tem ali perto, ver o que você tem vontade de conhecer também, né? Muitas meninas fazem aquele tour do Crepúsculo e tudo mais, Harry Potter. Eu nunca fui muito fã de nada assim, mas se é uma vontade sua, aproveita, minha filha, vai conhecer tudo que der. Tem muita coisa legal pra fazer. E por último, pra gente encerrar, a pergunta que sempre me fazem é: se arrepende de ter voltado pro Brasil? E, gente, não, nem por um segundo, nem por um milésimo eu me arrependo. Tô muito feliz de ter voltado. Postei no Insta essa semana, né? Que é claro que eu tenho as minhas crises também. Do que eu vou fazer daqui pra frente. Eu gosto bastante de postar aqui na internet. Mas eu ainda tô me entendendo nesse pós-au pair. A gente se acostuma com a vida lá também. A gente acha que nunca vai se acostumar, mas claro que a gente se acostuma. Então acho que eu ainda tô me readaptando à minha volta. Agora já vai fazer 6 meses que eu voltei, 5 meses, sei lá. Tô muito feliz de estar perto da minha família. Acho que eu tô numa outra fase também agora, fazendo minhas viagens aqui no Brasil. Sinto saudade das minhas amigas, sinto saudade das minhas social families, das minhas crianças. Mas era a decisão que eu tinha que tomar e que eu tô muito feliz com ela. Então é isso, respondi todas as perguntas focadas no au pair, que senão acho que ia ficar muita mistureira. Tem bastante perguntas de viagem aqui que vocês fizeram também, então acho que eu vou fazer uma parte 2 separada num outro vídeo. E fazia tempo que a gente não falava de au pair aqui, né? Então espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui, se tiver alguma outra pergunta também, comenta aqui que eu posso responder vocês. Um beijo, aproveite o feriado aí de vocês e até o próximo vídeo.